Oração da Manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que pela humilhação de vosso Filho, reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Amém. Que as almas dos fiéis, defuntos pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Dileto ouvinte, iniciando as atividades desta semana, coloquemo-nos diante de Deus, pedindo sua luz, sua graça, sua santa proteção. Que o amor de Deus toque o seu coração nesta manhã e sempre. Oro por você que está na UTI, que está hospitalizado e reza conosco nesta manhã de segunda-feira. Que Deus abençoe você também que cuida dos enfermos, que zela dos que sofrem, que está do lado daqueles que lutam pela vida, que enfrentam as dores, as agruras e os sofrimentos da existência. Que esta segunda-feira seja de luz e de paz, e toda a semana carregada deste amor divino que nos move na direção da luz, na direção de Deus. Enquanto o mundo vai caminhando a largos passos para este abismo do distanciamento entre o homem e Deus, nós cristãos queremos caminhar ao contrário, na proximidade de Deus, no caminho do Cristo, que é o caminho da cruz, o caminho do Calvário, o caminho da resignação, da penitência, do amor, acolhendo o sofrimento numa vertente libertadora e procurando levar a vida sem a murmuração e sem a revolta. Estamos num período da história em que tantas pessoas deixam de crer, afastam-se de Deus para abraçar as criaturas, despreza o Criador e adora as criaturas. Vivemos um tempo em que a fé parece estar em grande crise no coração de muitas pessoas. A nossa fé cristã, ela é muito clara, muito definida, muito transparente. A fé cristã, ela é profundamente restauradora e libertadora e não é uma fé qualquer. É sempre bom ter presente que os cristãos possuem uma fé clara e límpida, e não uma crença, mas uma fé. Uma fé que Bento XVI, tempos atrás, lembrava que faltava como base de sustentação na vida das pessoas, das famílias e da própria igreja. Se analisarmos com tranquilidade a realidade que nós vivemos hoje, o problema número 1 é a fé. Falta um esclarecimento da fé. Uma mãe me partilhava há poucos dias que a sua filha, depois que ingressou na universidade, chegou para ela e diz: a fé é uma bobagem, é perda de tempo, a religião é um atraso, é um infantilismo. E essa mãe, que é catequista, que é ministra na igreja, me dizia: o que eu faço? Como contestar a minha filha, que jaz nesse abismo da descrença, do ateísmo, vivendo um estilo de filosofia, de vida totalmente diferente daquilo que ela recebeu na infância? Pois é uma situação que muitos lares estão vivendo. Daí a importância da gente preparar bem nossas crianças na catequese a partir da família. A catequese precisa ser dada pelos pais. Os pais precisam formatar o caráter, a vida dos seus filhos com uma fé profunda que depois não será diluída na má catequese da comunidade, porque não é difícil você encontrar uma catequese que tem dúvidas quanto ao seu conteúdo, quanto à sua metodologia.
formar bem os filhos. E se você quer estudar um pouquinho sobre a prova da existência de Deus, é Santo Tomás de Aquino. Você poderá pesquisar as vias da prova da existência de Deus em Santo Tomás de Aquino, aí na internet, e você vai achar nas páginas católicas sérias bons comentários que firmam esta consciência do que é realmente a fé que nós católicos professamos. A fé é um ato belíssimo, libertador, confortador, ao contrário do que aquela menina falava e questionava a sua mãe a respeito da fé, dizendo que a fé é uma bobagem, que é uma alienação, que é uma fuga, que não tem nada a ver, que a vida termina aqui, que nada existe além daquilo que os sentidos captam. Isso é uma ideia velha, isso é antigo, veio lá da França, com o positivismo de Auguste Comte, esta bobagem de negar a religião, negar a metafísica, negar as realidades transcendentes, sobrenaturais. Está lá. Então nós vamos lutando contra isso. Os tempos são difíceis, mas a coragem que o Espírito Santo coloca no coração dos guerreiros da fé é muito maior do que este ateísmo lacrador, vazio, que tira a fé dos nossos jovens, mas não é capaz de colocar nada no lugar. Por quê? Essa gente não tem nada, só tem o corpo e o prazer e o agarramento às criaturas, mas não tem nada de transcendente, não tem nada de sobrenatural e por isso adoram as criaturas, os animais e tudo mais. Vamos ao Evangelho de hoje. A liturgia desta segunda-feira nos apresenta o texto belíssimo de Mateus 9, 18 a 26, que trata de 2 milagres de Jesus, mas falemos apenas de um. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. É interessante que volta e meia você escuta testemunhos de curas das pessoas, curas muito sensíveis realmente desta ação de nosso Senhor. E a cura vem pela fé. Daí a fé, ela é uma forma de conhecimento profundo, além desse conhecimento convencional que nós temos e que atrai as benesses divinas ao nosso coração. A hemorroísa é uma mulher sofrida, que padece de um fluxo de sangue, que na cultura de Israel naquele tempo, e você pode conferir isso em Levítico 15 e em diante, a mulher que tinha o fluxo de sangue era considerada impura. E por isso esta mulher, que além das suas regras, passou a ter um fluxo de sangue permanente 12 anos, por 12 anos. Ela era uma pessoa alijada da comunidade, porque ela era impura. E ela vem como impura e toca a franja do manto do puro, que é nosso Senhor. O impuro encontra aquele que é puro e é purificado por ele, é curado por ele. Jesus vira-se e vê e certifica a fé daquela grande mulher. Ela nem teve coragem de ir pela frente para encontrar Jesus pela frente, porque ela tinha medo. Ela era profundamente discriminada, mas ela vai por trás e no seu coração o Espírito produz o dom da fé e ela diz: se ao menos tocar a franja do manto, eu serei curada. No outro evangelho, no evangelho de Marcos, o evangelista diz que Jesus virou e perguntou: alguém me tocou porque senti sair uma força? Aqui em Mateus não tem esse detalhe, mas fala que Jesus virou, viu a mulher e disse a ela: vai, a sua fé te curou. O mundo precisa de fé. A nossa igreja precisa de homens e mulheres de fé. Homens que têm fibra, mulheres que têm fibras de fé. Nós não podemos nunca aceitar que o globalismo, que essa mentalidade de nova ordem, de nova era, de New Age, vai entrando na igreja através de pessoas inescrupulosas, de professores, de teólogos, de gente que não tem um substrato de fé
que já perdeu o garante da fé e quer contaminar as pessoas com a sujeira da sua incredulidade. O grande fluxo de sangue hoje é isso, a incredulidade. Essa sujeira espiritual que vai entrando no mundo das nossas comunidades, das nossas paróquias. Pessoas que passam a ter uma religião desconectada da verdade, uma religião no nível animista. Não, meu prezado ouvinte, nós precisamos agarrar com a Sagrada Escritura, com o Catecismo da Igreja, aprofundar a nossa fé e jamais deixar que este mundo perverso possa tirar-nos a maior riqueza que a pessoa humana ostenta em si, a fé no Cristo vivo e ressuscitado. Ter fé não é ser uma pessoa alienada, não é ser uma pessoa abobada. Ter fé é estar no caminho certo, no caminho da vitória, no caminho da esperança, no caminho do amor. Que a sua fé seja grande, muito grande, e com ela você vai superar todas as adversidades da sua vida, dizendo apenas: eu creio, Senhor, mas aumente a minha fé. Pai amoroso, Deus de bondade, que nos destes a graça do Espírito Santo para fomentar em nós a fé que recebemos no batismo. Senhor, aumente-nos a fé. Tira do coração do ouvinte a frieza, o descompromisso, a falta de entusiasmo pela fé. Enche-nos, Senhor, desta coragem do querigma, para que nós possamos professar que o Teu Filho Jesus, vitorioso sobre a morte, está vivo e reina nos nossos corações. Liberta-nos, Senhor, da obscuridade, das trevas do paganismo, de toda esta mentalidade pagã da nova ordem mundial que quer estabelecer a globalização, inclusive na fé e na religião. Livra-nos, Senhor, desses temores que o inimigo tem semeado ao longo desse tempo em todo o mundo, descaracterizando a nossa fé, tirando do nosso coração os verdadeiros valores que a fé produz em nós. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, modelos de fé para nós, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Ele nos permitir.